Olá, eu sou a Letícia Maria Ostoni, tenho 16 anos e faço parte do Núcleo de Acessibilidades e Superdotação no Colégio Vicente Rijo, em Londrina, no Paraná. Sou orientada pelo professor Deleão, orientada pela professora Joyce, e o meu projeto diz respeito ao desenvolvimento de uma pasta de dente natural e acessível de baixo custo. Estou na fase 2 desse projeto e na primeira fase, realizada no ano de 2023, o objetivo era realmente alcançar essa formulação natural e acessível de baixo custo, uma vez que no mercado é ausente uma alternativa que de fato compreendesse a esses fatores. Mesmo as opções que se dizem naturais, elas têm uma composição repleta de componentes potencialmente nocivos, como o carbonato de cálcio relacionado com o desgaste do esmalte dos dentes, laurosfato de sódio relacionado com a degradação da mucosa bucal. E também, de acordo com o artigo da Prefeitura de São Paulo, os tubos de pasta de dente não são reciclados no Brasil. Então, procurando trazer uma alternativa que compreendesse realmente a esses fatores de ser natural e acessível, eu consegui chegar numa formulação de pasta de dente me baseando na literatura, que é composta de pó de joá, que é um fruto natural do juazeiro, e ele tem ação saponificante, então a pasta de dente faz espuma e também apresenta ação antifúngica. Ambos óleo de coco e óleo de semente de uva com ação anticárie. E embora a ação anticárie do óleo de semente de uva seja superior em comparação com o óleo de coco, ele tem um custo mais elevado. Então, procurando maximizar a ação anticárie e priorizar o baixo custo, eu mantive os dois na minha formulação, numa proporção que favorecesse isso. O mentol, que ele é extraído do óleo essencial de hortelã, então ele traz essa característica organoléptica que a gente busca encontrar numa pasta de dente e também tem ação antiplaca, então você provavelmente vai encontrar ele na composição dos produtos de higiene bucal que você comumente usa. E a goma xantana é um emulsificante natural que faz a ponte entre os óleos da formulação com o solvente que é posteriormente adicionado. Com a realização de alguns testes dessa formulação, foi percebido que ela precisava de um conservante. É tudo natural, tudo muito perecível. Então, para a fase 2 desse projeto, realizada no ano de 2024, o objetivo se ampliou para a busca por um meio de conservar essa formulação. Então, eu fui ver quais eram os métodos comumente empregados na conservação na indústria alimentícia e farmacêutica. E os conservantes, que são substâncias acrescidas para ajudar na conservação frente à ação microbiana e fúngica, seja tornando o meio impróprio para sua proliferação ou atuando diretamente na morte desses micro-organismos, eles se enquadravam em 3 categorias que eu estava buscando evitar. Ou eles eram sintéticos, ou seja, não naturais, ou eles eram derivados de produtos alergênicos, o que comprometia a acessibilidade que eu tanto prezava pelo meu produto, ou eles eram potenciais de causarem algum tipo de reação adversa, como por exemplo o ácido benzoico relacionado com o surgimento de tumores nas paredes do estômago. E os métodos físico-químicos, como a desidratação, eles comprometiam a estrutura do dentifrício e as suas características sensoriais. Por exemplo, a desidratação, ela ia causar a volatilidade do mentol, que é um produto que facilmente se evapora com a adição de altas temperaturas. Então, vendo que os métodos convencionais não se adequavam ao que o meu produto exigia, eu busquei métodos de conservação não tão convencionais assim, que no caso foram a adição de compostos fenólicos e a liofilização. Os compostos fenólicos são metabólitos secundários produzidos pelas plantas e eles atuam na proteção contra a ação exógena que pode ser nociva a elas, como por exemplo a ação microbiológica de fungos e bactérias. E já tem seu uso incipiente na literatura, agindo dessa mesma forma na indústria alimentícia e também na indústria farmacológica, protegendo especificamente das bactérias. Então, para verificar se eles também seriam eficientes na conservação do meu produto, eu realizei um teste que consistiu em escolher uma fonte desses compostos fenólicos, que no caso foi a amora, por ser uma fruta rica nesses compostos e de baixo custo aqui na minha cidade. E para extrair esses compostos fenólicos, eu fiz um extrato aquoso, que posteriormente foi adicionado em diferentes amostras da minha pasta de dente, em diferentes porcentagens de seu peso total. Então, nesse teste haviam amostras com 10, 20, 35 e 50% de seu peso total de extrato aquoso de amora adicionado, e elas foram mantidas em observação por aproximadamente 15 dias. E os resultados foram bastante curiosos, uma vez que as amostras que tinham uma quantidade elevada desse extrato aquoso, ou seja, deveriam ter sido conservadas por mais tempo, foram as primeiras a apresentarem a degradação microbiana e fúngica, provavelmente
justamente por conta do método que eu escolhi para extrair esses compostos fenólicos, que, embora tenha sido factível dentro das minhas realidades, que é fora de um laboratório devidamente equipado, também ajudou a aumentar a concentração de água livre que poderia ser utilizada pelos micro-organismos para sua sobrevivência e proliferação. Então, por conta desse resultado não exatamente satisfatório, eu resolvi considerar esse método de conservação datado na adição de compostos fenólicos como ineficiente na fase atual do meu projeto, embora ele ainda demande de maiores testes e também de maiores estudos. Já a segunda hipótese, a liofilização, ela teve um resultado mais positivo. A liofilização ela é um processo de desidratação por sublimação. Então, o que acontece? Eu peguei uma amostra da minha pasta de dente, congelei e submeti a um liofilizador que possui uma câmera a vácuo e ele também consegue aumentar a temperatura de pouquinho em pouquinho até uma temperatura que é suficiente para a água passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. E a liofilização, além de garantir uma conservação das características nutricionais e sensoriais, também faz com que o produto liofilizado ele seja suscetível a retomar as características originais com a adição de água, o que era bastante atrativo para o meu produto, que é uma pasta de dente. Então, a pasta de dente, que antes tinha um aspecto pastoso, ela tomou o aspecto sólido, sendo observada aqui nessa amostra, que está em observação desde o meio de setembro, e quando essa amostra liofilizada ela entra em contato com a saliva na nossa boca, ela retoma a condição de pasta. E para verificar se a liofilização também seria eficiente na conservação, eu realizei um novo teste que consistiu em armazenar diferentes amostras da minha pasta de dente liofilizada em diferentes locais com diferentes exposições de umidade de micro-organismos. Então eu mantive uma amostra dentro do congelador, conforme o professor que se prontificou a realizar a liofilização sugeriu, uma amostra dentro da geladeira, uma amostra dentro de um recipiente, mas fora da geladeira, uma amostra dentro de um recipiente, mas dentro do banheiro, que embora seja o local que a gente comumente armazenaria uma pasta de dente, também é o que tem a maior concentração, tanto de umidade quanto de micro-organismos, e uma amostra fora de qualquer tipo de recipiente, completamente exposta à umidade do ar, para verificar como o liofilizado iria se comportar frente a esses fatores. E os resultados foram bastante surpreendentes, uma vez que todas as amostras que estão em observação desde mais ou menos o final de maio, essa aqui está desde o meio de setembro, mas também se encaixa dentro dos resultados, elas se mantiveram conservadas, tanto da ação microbiológica visível, então não apresentou o bolor, fungos filamentosos que tiveram um meio suficiente para crescerem e se expandirem a ponto de serem observáveis, que foi observada nas amostras, tanto controle quanto da que teve a adição dos compostos fenólicos, e eles também mantiveram a sua integridade sólida que eles ganharam com a liofilização. E embora com o decorrer do tempo, com o decorrer do teste, eles tenham absorvido um pouco da umidade do ambiente, que é natural que aconteça quando o liofilizado não é armazenado, por exemplo, numa embalagem a vácuo, separada da atmosfera externa, não foi nada que afetasse crucialmente a estrutura sólida. Então, eu considerei esses resultados como bastante satisfatórios para indicar que a liofilização ela pode ser um método muito eficiente na conservação da minha pasta de dente. E embora a pesquisa como um todo demande de maiores testes e estudos, e estes feitos por órgãos capacitados e dotados tanto de conhecimento, tanto de equipamentos devidos, tanto para a realização dos testes, tanto também para verificar se teve realmente a conservação de micro-organismos que poderiam ser patogênicos, como, por exemplo, um microscópio ou um método de verificar se há cepas de micro-organismos específicos, como a E. coli, que pode causar um desequilíbrio na microbiota. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios frente aos objetivos desse projeto, que foi o desenvolvimento de uma pasta de dente natural, acessível e de baixo custo e que agora pode ser conservada adequadamente com a liofilização. E esse é o meu projeto. Obrigada a todos pela atenção.